Vou dar a oportunidade aí para Juliana falar, se apresentar também se quiser. E aí já pode mandar bala, pode botar para cima o conteúdo aí. Show de bola. Bom, primeiro, gente, agradecer o convite, tá, Bruno? Foi um prazer poder participar aqui, falar um pouquinho do meu conhecimento, tudo que eu puder aí acrescentar a vocês. E me apresentar também rapidamente. Bom, prazer, eu tenho um e-commerce também, eu vim do e-commerce, então há 4 anos mais ou menos a gente construiu aí o Mundo Labem, que é um e-commerce de produtos infantis, presenteáveis, coisinhas fofas. Então, assim, desde o início, né, foi até que quando eu conheci o Bruno no evento, a gente logo se conectou bem, porque para mim sempre foi um pilar muito importante da minha marca, essa parte de humanização, de como realmente eu conseguiria trazer ali uma essência de marca, né, de valores mesmo, apesar de estar num momento onde o dropshipping, né, era sempre muito falado assim, parecia que era um grande segredo, né? Qual é a sua loja? Ai, não posso falar, vai que você rouba o É. meu produto. Assim, era um grande tabu, e eu acho que graças a Deus hoje em dia está mudando muito, porque cada vez mais as pessoas estão tomando consciência que não é sobre uma oferta única de produto sozinha, é sobre toda uma construção de marca. E esses valores, não são tão facilmente roubados, né? Não é como nem roubar, copiar, colar uma oferta. Então, graças a Deus, o mercado está ficando cada vez mais moderno. E aí, por conta até disso, né? Por conta de toda essa questão de ter entendido tão de cara, né? A importância de humanizar minha marca, que eu comecei a mergulhar e estudar cada vez mais a fundo a parte de produção de conteúdo orgânica. Porque como o Bruno falou aí no início, né? Não adianta você ter o melhor anúncio, às vezes, de tráfego pago, né? Você fazer ali, focar muito o seu dinheiro, todo o nosso dinheiro suado ali em tráfego pago, se você não tiver, na verdade, bons conteúdos, se você não tiver uma boa estratégia orgânica, que você não consegue escalar algo que, na verdade, não agrega em ninguém. Então, começando por ali, olhando esse olhar do conteúdo orgânico, que me fez, hoje em dia, ter criado uma agência de marketing. Então, hoje, né, além do e-commerce, que está aí há 4 anos no mercado, eu também tenho uma agência de marketing, então eu produzo conteúdo para muitas outras marcas, então marcas e marcas pessoais também. Então posso dizer que eu tenho uma pequena bagagem de produção de conteúdo nesses últimos tempos. E bom, vai ser um prazer agregar aí, contar um pouquinho dessa história e também dos ensinamentos aqui de valor prático para vocês conseguirem também já colocar a mão na massa aí e, enfim. E aí, no final, Bruno, eu não sei como é que vocês fazem normalmente, mas a minha ideia é mostrar aqui o material, né? Deixar aqui em aberto também alguns momentos para a gente poder tirar dúvidas, ou se abre esse espaço de dúvidas no final. Não sei como é que funciona o Sim, a dinamismo. galera costuma ir mandando dúvida no chat aí durante a Ah, aula, tá. né? Então, se você quiser ir Tá, respondendo, fica à vontade. tá, então vai ter momentos específicos que eu vou pausar rapidinho para dar uma olhada no chat e vocês. Gente, Show? eu sou uma pessoa que. Eu sou meio falante, então vocês podem, por favor, mandar lá a mensagem, pode ir me cortando, porque, né, eu acho que nessa interação que a gente consegue cada vez realmente crescer e, enfim, tirar as dúvidas e o que for mais pro momento de vocês. Boa. Mas beleza. Dito isso, eu vou começar então aqui, tá? E quando você quiser também me interromper, sinta-se à vontade. Show, pode Vou deixar. mostrar aqui. Vou mostrar então o material que eu preparei para vocês. É só uma pena que eu não consigo ver as pessoas no momento que eu tô apresentando, né? Mas também não tem nenhum rosto direito, além de vocês dois aqui. Então, fica de boa. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Uhum. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, tá dando pra ver. Show de bola. Se sumir, tá? Me avisa, porque aconteceu algumas vezes de do nada sumir a tela. Mas vamos lá. Então, bom, basicamente o foco hoje da conversa, né, é como transformar essa essência de marca, né, em conteúdos que criam comunidade e geram vendas. Porque, bom, eu não vou nem entrar aqui muito no conceito adentro de branding, porque vocês estão aí vindo de uma boa escola do Bruno, então eu não vou me aprofundar nesse tema, mas eu quero que vocês entendam que antes de a gente falar sobre vendas, né, conteúdos que realmente convertem, a gente vai falar de marca. A gente precisa entender a essência que tem por trás de tudo isso. Tá? Então, assim, sinceramente, hoje em dia, ter um bom produto, isso é mais do que o mínimo, assim, a gente não tá falando mais de você entregar qualidade, o modelo lá de drop, no shipping, pelo amor de Deus, nunca existiu, mas agora, então, tá mais do que inexistente. Então, sim, é o mínimo a gente entregar um bom serviço, um bom produto, tá? Então, eu quero que vocês partam ali desse pressuposto. Dito isso, né, o que faz as pessoas realmente comprarem da gente, voltar e até indicarem a gente?
é quando elas conseguem se conectar com uma marca. Então, o que a gente precisa entender disso? A gente precisa entender que precisa ter um propósito além. Tem que fazer as pessoas sentirem. Porque pensa, você vai num restaurante que seja, vamos supor, você vai lá, você tá lá, chega lá morrendo de fome, tá? Você tá morrendo de fome, a culpa não é do restaurante. Mas se ele fizer você esperar um pouco, ou não ter um bom atendimento, já servir um pãozinho ali para você, talvez o que você vai mais lembrar na sua cabeça, a recordação que você vai ter, é que você estava ali morrendo de fome naquele restaurante, e talvez aquilo que fique marcado na sua memória. E não, tipo, o acolhimento que você teve, da pessoa já chegou ali, te ofereceu um negocinho, já, tipo, logo conseguiu te atender. Então, assim, são pequenas coisas que você consegue colocar, né, alocar espaço na cabeça do consumidor que faz elas sentirem, se associarem com você como marca. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, que todo momento de comunicação que a gente tem com o nosso cliente é um momento onde a gente tem a oportunidade de se conectar com ele, fazer eles sentirem algo em relação à nossa marca. Então, muito mais além do que o valor do produto, da funcionalidade do produto, a gente tem que entregar uma experiência completa, tá? Então, por fim, as marcas que realmente vendem são essas marcas que criam conexões. E essas conexões, quando a gente fala de marcas que são nativas digitais, que é o caso aqui da gente que trabalha com e-commerce, que vende dropshipping, por exemplo, as redes sociais, ela é a ponte principal entre produto e emoção, entre produto e consumidor. Então, é muito importante essa comunicação através da produção de conteúdo, tá? Então, assim, agora vamos falar um panorama assim geral. Não sei aqui. Juliana, eu acho que seu slide saiu da Vai sua ser. apresentação. Gente, isso acontece direto, eu não sei por quê. Tipo assim, ele do nada. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tela Estranho. inteira. Então me avisa, porque isso acontece. E agora, tá aqui? Foi. Tá, vamos lá. Então, agora falando um pouco do que acontece normalmente quando marcas começam a divulgar nas redes sociais. Não quer, sim, se isso acontece com algum de vocês, por favor, comentem aqui no chat, tipo, sim, me identifiquei, infelizmente, quero saber disso, que é importante. Mas eu vejo muito que o comportamento, né, é de fazer, assim, uma autopropaganda. Então, parece às vezes que o feed vira uma mera panfletagem digital, assim, parece que é aquela revistinha de supermercado, sabe? Que você fica ali botando panfleto, oferta, oferta, oferta. As pessoas elas acabam confundindo um pouco que, na verdade, a produção de conteúdo não é sobre autopromoção. Ela é, na verdade, de você se comunicar. Ela é de você gerar conversa, gerar narrativas. Então, acabam entrando numa comunicação que é rasa, sem trazer os diferenciais da marca, sem trazer a personalidade, sem um storytelling, uma narrativa, sabe? Que isso que gera conexão. E também a falta de consistência, seja consistência em recorrência de postagem ou consistência em tom de voz, assim. Aquela marca que a gente chama marca bipolar, que ela tem uma comunicação nas redes sociais, no WhatsApp é outro, no e-mail é diferente. Enfim, é uma bagunça, ninguém entende literalmente o tom de voz que a marca passa. Isso tudo traz os valores da marca, tá? Então, isso é muito importante, né? Bota aí no chat quem de vocês tem assim, algum desses pontos aí que a gente vai tentar consertar isso ao longo aqui dessa aula. Tá? Mas aí, para fechar aqui esse slide, eu acho essa frase bem importante, mas marcas precisam parar de ser interesseiras e começarem a se tornar interessantes. E é basicamente por aí que a gente vai entender como é que isso vai funcionar. Vê se saiu meu slide ou tá ainda dentro. Estão me ouvindo? O novo comportamento de marketing é esse? Então, tá. E antes de começar a falar, então, sobre conteúdo, a gente tem que entender um pouco do momento que a gente está vivendo atual. Então, sem entender o contexto, né, a gente consegue trazer melhores conteúdos, porque a gente vai entender como as pessoas estão pensando naquele momento e como a gente consegue, então, se comunicar melhor com elas. E aí, gente, até com a ascensão do TikTok, né, que isso aí tá cada vez mais evidente, quem ainda acha que TikTok é só uma rede de dancinha ou uma rede de geração Z, da geração Z, da galera nova, tá, vamos rever esse contexto, ainda mais agora com a parte do TikTok Shops nascendo aí, vindo com muita força. Então, é realmente o momento de vocês, talvez, entenderem e compreenderem como é que esse novo marketing está funcionando. Antes, a gente falava muito do funil tradicional, né? Quem conhece aqui o tradicional funil de marketing, que é ali aquela parte de conhecimento, né? A marca vai primeiro conhecer você, então, a momento lá de awareness, né? Onde a marca ainda não te conhece, mas ela viu algum conteúdo, um anúncio que seja seu, e ela entrou no seu radar. Só que aí você tinha que trabalhar muito a marca, tinha que ficar ali alimentando muito, para que ela comece a gerar interesse, finalmente ter um desejo, e lá pro final, a gente já tá no final do funil,
com a ação, né? Que na verdade a conversão é em alguma venda, que é onde a gente quer chegar, né? A gente aqui precisa do oxigênio, que é a venda, então tinha que percorrer todo esse funil para chegar lá no momento final da ação da venda. Já hoje em dia, tudo pode acontecer no mesmo conteúdo. Então, basicamente, a gente não fala mais do clássico funil de marketing, mas a gente fala no marketing cíclico, que hoje em dia tudo acontece de forma cíclica. Então, ao mesmo tempo que um único conteúdo, a pessoa pode se inspirar, né? Conhecendo ali sua marca, ela pode já gerar senso de comunidade, lealdade e tudo isso ciclicamente em looping. Então, a gente chama isso de ciclo infinito, que é o que está acontecendo muito hoje através das redes sociais, no TikTok, por exemplo. Você cria lá, você entra num vídeo no TikTok, você é impactado em um vídeo e você fala assim, nossa, eu não conhecia essa marca, amei esse produto, tipo, onde eu clico para comprar? E hoje em dia com o TikTok Shop, você só clica e pronto. A mesma coisa acontece com o anúncio, você direciona um anúncio tão certeiro, né? Quando você sabe fazer isso muito bem, você consegue assertivamente chegar no público-alvo e nesse mesmo momento que ela conheceu sua marca, ela já consumiu de você. Então, tudo hoje está um pouco diferente, ainda mais com o modo, né? Por isso que eu falei que é tão importante a gente ter o contexto, as pessoas estão muito ansiosas, então elas compram muitas vezes por impulso. E isso acontece, esse novo ciclo de marketing que é basicamente tem acontecido. Vou até mostrar aqui para vocês um vídeo que eu acho um vídeo que exemplifica muito bem isso, que é da Bianca, da Boca Rosa. Vocês devem conhecer. Vocês conhecem a Boca Rosa, de maquiagem? Show. Ela é gigante, ela é uma marqueteira nata. Tipo assim, essa mulher, você pode não gostar dela como pessoa, mas você tem que admitir que ela é uma marqueteira, isso aí. Nossa. Mas enfim, e esse vídeo aqui mostra muito isso. Eu vou mostrar rapidinho, ver se vai aparecer a minha tela para vocês. Tá vendo o TikTok? Tá. Deixa eu ver se vai aparecer só. Só pra vocês verem. Esse vídeo aqui, dá pra ver nos comentários, as pessoas assim, tipo, nossa, ó. Peraí, tá sem som, ó. Ela fala assim, ó. Aqui tá sem som pra mim. Tá sem som? Tá. Enfim, mas vou voltar pra lá pra tela. Basicamente, nesse vídeo, ela mostra ela aplicando o produto. Tipo, se você não conhecer ela ou a marca dela, mas se você tem interesse por skincare, maquiagem, e você vê no vídeo que ela já começa ali com as bolinhas, já chamando a atenção, né? Aquilo já é meio impactante. E no mesmo momento ela já aplica o produto, já mostra como é prático e fácil, né? Na mesma hora você quebra qualquer tipo de objeção, qualquer tipo de dúvida que a pessoa pudesse ter do produto e já está mostrando ali de forma prática como é que ele funciona. Ela E consegue você prende a colocar. atenção também, né, cara? Não sei vocês, mas, pô, ela fazendo Prende. isso enquanto fala, prende muito mais atenção do que só falar, né? Com certeza. E, tipo, é um marketing na prática, porque, assim, ela tá mostrando, e tem uma coisa curiosa, né, Bruno, de perfil comportamental, que as pessoas, ela tem essa curiosidade em querer saber como as coisas vão finalizar. Então, por mais que a pessoa talvez nem tenha tanto interesse, ela quer ver como é que vai acabar o processo, tipo, como é que vai ficar aquilo, sabe? É natural do ser humano. Então, conteúdos que brincam com esse senso de curiosidade eles ativam uma coisinha aqui na gente que é nosso, tipo, que é da nossa programação, sabe? Então, ela foi muito, muito certeira nisso. Isso ficou viralizado, esse vídeo, assim. Esse vídeo viralizou muito. Depois dá pra ver que ela fez vários outros parecidos. Porque, cara, aquilo ali é conversão pura, sabe? É marketing na prática. Tá? E é um bom exemplo de como as coisas estão acontecendo atualmente. Vocês estão vendo agora a tela de novo? O novo marketing cíclico? Sim, sua apresentação. Tá, show. Beleza, gente? Entendido até então? Eu vou voltar aqui rapidinho Eu queria ver se vocês fizeram algum comentário, mas agora eu já até perdi. Cadê aqui? Vamos lá. Alguém fez algum comentário, mandou uma mensagem aqui? Segura mais 2 minutos. Teve Ah, não, umas tá. perguntinhas aí. Vou falar nisso. Só mostrando o produto às vezes prende mais atenção. Como ter ideia para criar conteúdo. Beleza. Isso a gente vai falar mais no final, tá, galera? De como ter ideia para criar conteúdo. Mas vamos entrar aqui, vamos continuar então. Mas é isso. Se eu rolo TikTok Shops, ainda não, porque TikTok Shops você precisa ter mais de 10 de. Você tem que ter um número certinho ali de seguidores. Mas a gente pode falar disso mais pro final. Vamos lá, voltar aqui para a apresentação.
Tá, beleza. Agora chega a parte prática. Beleza, eu já entendi. Mas como a gente cria, então, conteúdos que realmente conectem e gerem resultados? Vamos começar aqui entendendo mais ou menos como é que funciona, tá? O Instagram. Falando agora de Instagram, que eu sei que é a rede principal de muitos de vocês. Eu acredito que a maioria de vocês trabalha mais no Instagram justamente pela questão do business, né? De fazer os anúncios. Então, uma das coisas muito importantes de entender como é que funciona é, primeiro, que é uma rede que tem as regras muito bem definidas. E as regras não são nós que fazemos, e sim o algoritmo. E, na verdade, não é apenas um algoritmo, né? São quatro principais algoritmos no Instagram. O que é o algoritmo, né? Só para exemplificar. O algoritmo nada mais é do que o sistema de distribuição do Instagram. Então, como é que ele distribui o conteúdo para as pessoas? E aí, para que vocês entendam, né? Até foi um pedido do Bruno aqui para eu explicar um pouquinho como é que funciona cada elemento ali, né? O Reels, o Feed, o Stories, o Explorar. São quatro formatos e cada um deles tem um próprio algoritmo. Cada um deles distribui de forma diferente. E aí a gente entra aqui falando do nosso queridinho Reels, né? Que é a ferramenta de melhor alcance. Então, ela é sim uma ferramenta pensado para um algoritmo para entregar o seu conteúdo para pessoas que majoritariamente não te seguem. Então, é uma excelente ferramenta para você que quer ganhar audiência. Então, assim, ai, Ju, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo crescer, atingir novos públicos. Reels é a ferramenta certa. E aí, obviamente, existem estruturas de como você montar um bom Reels para você conseguir bater ali no topo de funil, né? Mas Reels é para crescer a audiência, então, basicamente, para você falar com mais seguidores. Feed é o feed aquele que fica fixo ali, né? Além do Reels também, o Reels também entra pro feed. Mas falando de carrosséis e foto, ele é pensado para entregar para pessoas que já acompanham o seu perfil. Então, pensa, no nível de interação, o feed é uma etapa além. A pessoa ela já seguiu você, provavelmente. Então, ela já tem uma interação, já tem um interesse maior. Então, aqui você pode se aprofundar um pouco mais no seu conteúdo, porque o fator de interesse já aconteceu. Ela já segue você. E aí, quanto mais você aparece, mais reconhecimento e lembrança de marca você cria. Então, aumentar a exposição aqui é legal quando você quer se conectar ainda mais com a sua base. Agora, já o Stories é uma etapa além ainda. Os Stories é quando a pessoa, ela tá realmente ali muito próxima de você no sentido ela gostou tanto que ela quer acompanhar o seu dia a dia, tipo, ela quer acompanhar o que você faz nos bastidores. Então aqui é uma ferramenta muito poderosa de conexão, onde você pode explorar muito, tipo, mostrar além de bastidores, você pode mostrar também muito produto detalhe, tipo, mostrar realmente como foi feito, como aqui, sei lá, você embalando o pedido. Se você não tem ali, né, porque eu sei que muitos de vocês trabalham com dropshipping, mas talvez pegar um produto assim, você mesmo em casa, mostrar ele no detalhe, sabe? Você explorar mais. Ou até se você conseguir encaixar esse produto na sua rotina, no seu dia a dia, melhor ainda, que você consegue trazer mais valor prático para a pessoa que te acompanha, tá? Então, os stories são para pessoas que estão realmente mais engajadas ali no seu perfil. Já o explorar é aquele que vai aparecer na lupinha, sabe? Quando aparece ali, você vai buscar alguma coisa. Ali ele vai entregar os temas relacionados. Isso também é um algoritmo específico, tá? As pessoas muito não sabem disso, mas também é um algoritmo específico. E hoje em dia, mais 60%, inclusive, do nosso conteúdo no feed tem vindo do explorar. Vocês têm percebido, mais vezes vocês estão rodando o feed e tem muito conteúdo de pessoas que vocês não seguem. Isso aí é o Instagram falando para você que ele acha que você gostaria de consumir aquele conteúdo e como a intenção dele é fazer você ficar mais tempo na plataforma, ele pensa, esse aqui eu acho que essa pessoa vai gostar, vou entregar para ela também. Então, é por isso que é muito importante vocês pensarem sempre em montar, tipo, bons indexagens, né, que são os hashtags, por exemplo, assim como também colocar ali o Search Engine Optimization, né, que é o SEO, é aquela estratégia de você colocar as palavras principais no sua legenda ou até na legenda do próprio vídeo, que você vai ranquear o seu conteúdo e ele vai entrar quase que numa bolha, tipo, esse aqui é sobre esse assunto. A pessoa que gosta desse assunto, vou entregar para ela. Então, é basicamente por aí que funciona, tá? Ficou claro, gente, mais ou menos como é que funciona cada uma dos formatos pra gente seguir? Sim, sim, perfeito. Tá bom. Só uma coisa, Bruno, se tiver algum comentário aí, alguma pergunta que vale a pena parar aqui, me fala, porque como eu tô mostrando a apresentação, eu não tô conseguindo ver o que as pessoas estão falando, tá? Eu acho que pergunta assim aqui. A Giovana Hum, perguntou assim, sobre aquela parte lá que tava na Boca Rosa, né?
Esse estilo de vídeo passando maquiagem serve para rodar criativos também? Nossa, muito, muito. Muito sério. Inclusive, cada vez mais esse tipo de conteúdo, assim, de criativos, mais com ar de caseiro, menos com cara de comercial, venda, melhor, melhor. Já viu? Pensa você como. Giovana, vou agora referir a Giovana. Pensa você como consumidora de conteúdo. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que entra aqui na agência, né? Eu falo que a partir do momento você tem que começar a olhar de forma ativa para os conteúdos. Ou seja, você tá lá navegando nas suas redes sociais, você viu um anúncio. Você tem que olhar para aquele anúncio e falar assim, cara, por que será que eu me prendi nesse anúncio? O que foram os elementos desse anúncio que me fizeram ficar preso nele? E justamente são, às vezes, esses anúncios que passam mais esse ar de review genuíno, sabe? Uma pessoa fazendo uma coisa caseira, porque, cara, a gente tá cansado de gente vendendo coisa, que promessas milagrosas e nada acontece na prática. Então, quando você vê uma pessoa que tá, tipo, ali, tudo bem que é a Bianca, né? A Bianca, pô, marqueteira do cacete, mas assim, podia ser eu aqui fazendo essa maquiagem e falar assim, cara, gente, olha isso aqui, olha esse pincel mágico, tipo assim, podia ser eu fazendo um review genuíno, sabe? Então, esse tipo de conteúdo, assim, usando o produto na prática, bem caseiro, se você conseguir demonstrar muito bem isso no vídeo, cara, jackpot, sabe? Eu É um nunca conteúdo testei, pago. mas é uma boa ideia, viu? Porque o CTR deve até aumentar, a retenção, Exato. pô, prende muita atenção quando disse aquilo ali, né? Uma boa ideia, sim. Teve a outra também aqui do Davi. Boa noite. Você roda TikTok Shop? Você tá rodando aí hoje? Não, ainda não, porque para rodar TikTok Shops você tem que ter um nível de. Eu não sei agora qual é a métrica, mas depois eu te falo no final da aula. Mas tem que ter um número só pode ter loja a partir, acho que 10 mil seguidores, uma coisa assim. Não tenho esse padrão aqui definido certinho para não falar para vocês errado, tá? Mas até o final da aula eu mando para vocês. Não, tranquilo. E o Arthur perguntou: e quando eu posto Reels, mas bate 0 views? É, eu acho que deve ser para Tem, loja iniciante, né? tem o quê? Uma loja iniciante? Quando eu posto Reels, mas bate 0 visualizações. Tu já teve essa experiência aí? Não, tá esquisito isso aí, gente. Deve ter. Você comprou seguidor? Você fez alguma coisa assim? Não, deve ser loja que está começando, mas eu já tive experiência assim, tipo, de começar uma loja nova e aí tenta postar reels ali e, tipo, como tem 0 seguidores e o Ele algoritmo do Instagram entrega o reels primeiro para uma parcela de seguidores para depois entregar para não seguidores, para quem ele vai entregar se não tem seguidores, né? entendi. Aí, tipo, fica zerado ali por muito tempo. Só que aí o que eu faço, Arthur, e pode até ser uma dica aí para você. Cara, você tem que dar. É igual um carro que está engatado. Você tem que dar um empurrãozinho. E esse empurrãozinho, eu jogo ali um turbinar do próprio Instagram. Você pode fazer isso pelo gerenciador de anúncios também, se quiser obter engajamento, visitas ao perfil, dá para fazer pelo gerenciador, mas só para poder trazer um público que tem chance de te seguir, pelo menos para empurrar um pouco, né? A não ser que Vou, o vídeo seja muito bom, muito bom. Aí, cara, é, tem chance de subir sozinho, mas no início da loja eu gosto de impulsionar um pouquinho. vou dar outra dica também, que é muito legal para esse início, tá? Primeiro, assim, que quando eu comecei, eu era fanática de produção de conteúdo, cara. Eu postava 3 vezes no dia, assim, era loucura. Mas eu entendo que isso não pode ser talvez a realidade de muitas pessoas, né? Mas, assim, o que acontece? Nesse início, o início é suado, gente. O início é suado, é uma merda, pra não falar outra palavra. Mas, assim, o que acontece? Uma dica que vocês podem fazer, que funciona muito bem aqui também. Você está iniciando a sua loja do zero, o que você vai fazer? Você vai analisar, mapear os seus concorrentes. Você vai pegar lá, que seja seus 5 concorrentes, assim, de nicho mesmo, tá? Concorrente nicho. Assim, cara, essa pessoa, ela, sei lá, eu trabalho com beleza e maquiagem. Eu vou lá pegar os 5 concorrentes, tipo, que sejam concorrentes mais regionais, assim, não precisa ser tão grande, tipo, sei lá, Boca Rosa, ou pegar esses gigantescos. Mas eu pego lojas de make, de maquiagem, que eu acho que vai ser o mesmo público-alvo que o meu. Pego lá as últimas postagens deles, que tiveram mais, assim, curtidas e engajamentos. Vejo as últimas curtidas, vejo a lista mesmo de pessoas que curtiram, começo a seguir essas pessoas. Começo a seguir essas pessoas, porque essas pessoas não são robôs, porque as pessoas engajaram, então não é tipo atividade fake. E
essas pessoas provavelmente têm o mesmo interesse do perfil da sua loja. E aí elas vão ver, que legal, essa loja aqui também é de maquiagem. Também vão seguir esse perfil. Então você já começa ali, tipo, Mas a depois você faz assertividade. o quê? Futuramente você tira todos esses aí que você seguiu? Deixa de Não, seguir? no começo vai ficar feio, a métrica vai ficar assim, loja que tem 1.000 seguidores, mas segue 7.000. Mas, cara, te garanto que esse público é um público muito mais quente do que, não sei, tipo assim, você só pedir para seus amigos seguirem você, entendeu? Eu, O nu- começo é, eu nunca não tem. fiz isso não. Tipo, eu até acho que pode, sei lá, eu tenho um pouco de medo de prejudicar o algoritmo isso aí. Porque às vezes a pessoa segue de volta, mas tá acostumada a seguir tantas pessoas de volta que não engaja, sabe? Mas como foi a experiência com você sobre isso aí? Então, contar a minha experiência. Assim, o que acontece? No começo, a gente fez isso para poder realmente ganhar um pouco de audiência, porque pensa, se você não tem ninguém na sua base, tipo, a pessoa chega lá tem 200 seguidores na sua loja, tipo, é ruim isso. Óbvio que eu não tô falando que isso vai excluir você parar de fazer conteúdo orgânico, pelo amor de Deus. Só que, em paralelo a isso, você pode ir dando esse boost. E nunca passe de 50 seguidores por dia. Tipo, nunca passe de 50. Se você vai entrar no Shadowban, que é tipo, quando o Instagram Pode começa meio que bloquear. então, assim, é fazer seguir, assim, sei lá, 30 pessoas no dia. Tipo, 30 pessoas que você acha que tem uma conexão legal com o seu público. Uma coisa ativa. Então, assim, pra gente funcionou porque a gente começou a criar uma audiência e, em paralelo, eu tava produzindo muito conteúdo orgânico. Então, se a pessoa era impactada por um vídeo meu e ela gostava, era muito provável que ela ficasse ali, entendeu? Então, assim, não era um tiro no escuro, não era seguir uma pessoa aleatória, era seguir uma pessoa que tem os mesmos interesses, ou pelo menos ela se demonstra ter os mesmos interesses da minha marca. E nesse início era uma forma fácil de conquistar seguidores, porque cara, é difícil, né? O orgânico, ele exige um tempo. Então, assim, isso foi uma estratégia. Dois, você pode fazer o que você falou, de impulsionar. Tipo, pode até eu É impulsionar porque é direto muito ali, né? barato. Impulsionar para É visita ao muito barato. perfil e engajamento é muito barato. Mas, Bruno, eu não acho que o impulsionar e isso que eu falei é muito diferente a qualificação do seguidor, não. Sendo muito honesta. Porque o seguidor que vem ali do impulsionar, tipo, se for impulsionar sem ser pelo gerenciador, Ele cara, também é está um acostumado a seguidor, seguir vários perfis. Eu também entendeu? já. É, não vai Por ser isso mais qualificado do que o vindo das campanhas de conversão mesmo, né? não, não Mas, vai. pelo Custo, menos para dar uma subida aí, a gente tem que usar é, dessas estratégiazinhas aí, pelo menos no início. nesse início eu acho isso. E uma outra coisa que é legal de testar também é fazer muito Reels teste. Porque eu já viu falar de Reels teste? Já tem essa função agora lá. É muito boa, gente, porque o Reels teste, o que que é o Reels teste? Ele é uma forma do Instagram, ele vir ali é, dá um pouquinho de carinha de TikTok, porque já perceberam que o perfil de postagem, né, do padrão mesmo das pessoas que produzem no TikTok é muito diferente do Instagram, no sentido de as pessoas lá, elas postam muito mais assim, tipo, cara, eu só postei, não tem aquela pressão de um feed harmônico, um feed estruturado, é muito mais assim, tipo, é sobre a mensagem. E é justamente isso, o TikTok, porque é uma rede que tem tanta assim viralização, porque para conta pequena, tipo, uma conta que tem nenhum seguidor, ela pode ter um alcance muito grande. Porque, na verdade, o algoritmo dele é pensado diferente. É pensado para entregar o conteúdo e não o usuário. Já o Instagram é uma rede de relacionamento. Por isso aí que você não teve zero visualizações no conteúdo novo, porque sua rede não tem ninguém ainda conectado com você. Já no TikTok isso é mais difícil de acontecer. O Reels teste, ele veio justamente para fazer um pouquinho dessa entrega que nem a entrega do, do TikTok. Então, fazer testes, né, fazer testes em Reels Test, enquanto é repetitivo, também é uma forma bem legal de você começar a alcançar públicos novos. Eu tenho até uma mentorada que ela abriu recentemente uma loja de pet e ela cresceu muito, publicando só Reels Test. Ela botava assim em massa, porque ela só trocava às vezes a música, sei lá, tocava um pouco o gancho, pegava o mesmo vídeo e ficava mexendo um pouquinho ele e ficava testando, testando, testando e postando lá. E alguns pegaram uma atração legal e ela ganhou seguidor com isso. Então, assim, é uma forma também de testar sem poluir o seu feed. E aí você valida até, tipo, esse aqui deu certo, então eu vou produzir mais desse e esse aqui vale a pena colocar no feed, sabe? Então, é uma forma legal também de vocês que estão iniciando tentarem ganhar um alcance aí maior. Boa.
Você quer que tá? eu fale as outras perguntas agora ou você quer dar uma continuada no conteúdo? Eu só quero pontuar aqui o comentário do André, que é uma dica, gostei Tá, bastante, ó. Uma dica é fala. postar o Reels pelo Edits. Depois de uns testes aqui, vi que a entrega foi melhor e maior. Pô, muito top. Galera, quem não conhece esse aplicativo Edits aí é da própria Meta, tá? Do próprio Instagram lá e tal, que é eu não usei muito ainda, mas eu sei que, tipo, tá aparecendo. Vira e mexe tá aparecendo pra mim, esse vídeo foi feito com edits e tal, como recomendado. Talvez por o edit estar mais no início do lançamento, o Meta esteja entregando mais. Então tá aí a dica do André. Vou até testar fazer isso também, cara, pra ver se entrega mais meus vídeos aqui. Não, isso que o André falou, isso é muito legal, boa dica. Inclusive, gente, vale para todas as ferramentas que o Instagram disponibilizar. Pensa, eles querem que a gente consuma deles. Então, o algoritmo não gosta de mim, não gosta do meu conteúdo. Não, é só que você tem que entender que, tipo assim, é uma empresa, eles querem ganhar dinheiro. Então, assim, tudo que você tiver para fazer as pessoas ficarem na plataforma e mostrar para ele que as pessoas estão gostando, ou seja, usando das ferramentas que ele disponibiliza. Então, tudo que tiver de botão de interação, ferramenta nova, ele gosta de pessoas que gostam da ferramenta. Então, use e abuse de tudo que eles dão à disponibilidade. Seja o Ads, que é uma ótima ferramenta de edição também, e tem algumas outras ferramentas, alguns mecanismos ali dentro são legais de explorar também. Mas, assim, é tipo um CapCut versão do Instagram. Então, tudo que ele der, use. Use que aí você vai entrar no radar, tipo, olha, esse aqui gosta de mim, eu vou gostar dele também, entendeu? Uma, uma Maneiro. analogia por aí. Mas eu acho que a gente pode seguir um pouquinho, ou você acha que é uma pergunta é pertinente desse momento específico? Foi sobre o conteúdo dado até agora, né? Tá, Eu vou fazer as perguntas aqui então. tá. Deixa eu ver. O, o Style Hub disse assim: como o arquétipo pode ajudar na criação de conteúdos? Você vai falar alguma coisa de arquétipo, Vou, persona? eu vou falar sobre persona, tá? A gente vai chegar lá. Ah, Essa então tem parte. mais a ver com persona, né? É, não chega a ser. Eu não chamo de arquétipo, mas eu chamo de persona. Show. É o avatar, né? A gente fala de mapa de conversão. Mas vou seguir então um pouquinho para a gente Tá, pode chegar mais. seguir, depois eu faço as outras perguntas aí. Tá, show. Vai ter espaço ainda para bastante pergunta. Então, beleza. Aí, agora que vocês entenderam um pouquinho como é que funciona o sistema de distribuição das redes, né, do Instagram, como a gente faz, então, criar conteúdos que as pessoas sintam algo, né, a gente consiga conectar. Então, a gente tem que trazer o nosso público para o nosso universo. Tipo, as pessoas têm que entender nosso universo de marca. E aí vem muito do branding, né? O branding nada mais é do que esse universo. E o posicionamento é quase que a transcrição desse branding na prática. Tipo, é o branding vivo. Então, assim, a gente vai falar sobre dores e desejos reais do nosso público. E aí foi o que você acabou de perguntar. A gente tem que entender muito bem de com quem a gente está falando. Primeiro a gente entende, assim, quem a gente é como marca, né? Tudo que a gente quer passar de valores, para depois a gente entender o para quem. Então, como a gente vai, para quem a gente vai falar isso. E o conteúdo é só a ponte entre essas duas coisas. Então, é como a gente vai comunicar isso, tá? Então, entender essas dores e desejos são fundamentais. Mostrar a transformação antes, depois, desafios superados, bastidores. Basicamente, por exemplo, aquele vídeo que a gente mostrou aqui da Boca Rosa, ele mostra isso, ele mostra o antes e depois. Ele mostra a transformação, tipo, por que a pessoa vai consumir de você? O que você vai transformar ali? E assim, gente, não precisa ser uma coisa tipo, uau, transformou minha vida, né? Não, é tipo assim, cara, eu busco praticidade, eu quero uma maquiagem que eu consiga de uma tacada fazer um negócio. Pronto, resolvido, entendeu? Essa informação que eu buscava, eu achei que é a solução. Pode ser assim, besta, mas assim, é isso que as pessoas querem. Não precisa inventar a roda. E por último, humanizar a sua marca. Então, é muito importante a gente aprender a humanizar a nossa marca. Então, trazer pessoas, trazer rostos, trazer conversas, né? As pessoas estão aqui para se conectar, para poder dividir, e enfim. Não é um espaço só, aqui é um espaço de comunicação, tá? Então, uma via de mão dupla. E aí, voltando um pouco, vocês falaram, né? Tudo começa com o DNA de marca. Até para vocês entenderem, por exemplo, todo cliente novo que entra aqui na agência, a gente começa sempre, 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 sempre com o DNA de marca, que basicamente vai ser o mapa, vai ser o que vai nortear toda a comunicação nas redes sociais. Então, assim, antes de a gente falar sobre qual vai ser o Reels, qual vai ser o carrossel, qual vai ser o tema, a gente tem que entender primeiro o que define, assim, a comunicação, né? Então, assim,
Por que sua marca existe? Tipo, quais são os valores dela? Contar um storytelling mesmo. Para muitas pessoas que querem ver só venda, isso parece, ai, que bobeira, mas eu juro para vocês que não é bobeira. Porque são nesses valores, nessas coisas, que a sua marca, ela para de competir por preço e ela começa a falar sobre valor agregado. Tipo, não é só... Por que a Bic, ela vende tanto e por um preço e porque a Montblanc consegue vender por muito mais. Porque cada uma tem o seu propósito. Ambas canetas, elas escrevem. Mas qual a diferenciação? Por que a Montblanc consegue vender por um valor exorbitante? Não está vendendo só escrever, ela está vendendo uma experiência. Você tem uma caneta lá que vai registrar um momento único, no casamento que seja, ou um status de poder. Enfim, então esses valores, essa historinha que a gente conta, isso tem que estar muito, muito nítido na cabeça de vocês, na hora de vocês montarem toda uma estrutura, tipo, de conteúdo, o que for que seja. Então, o storytelling e valores tem que estar muito bem alinhado. O que te faz diferente, então logo em seguida a gente pensa, o que faz você diferente? Então a gente sempre começa aí mapeando os diferenciais competitivos, então assim, tá, qual é o diferencial da minha marca? É agilidade de entrega? É um bom atendimento? Poxa, o meu produto é um produto que realmente tem valor prático no dia a dia? Enfim, você tem que entender ali quais são os diferenciais que você consegue destacar, e isso tem que estar muito claro na sua comunicação. Tipo, você, sei lá, se você tem uma marca de roupa fitness, e até inclusive, gente, comenta aí, queria saber um pouquinho de que é as marcas de vocês, quais são mais ou menos quais são as marcas de vocês, que eu acho que vai ser legal pra gente depois entrar um pouquinho no exemplo de cada um, se der tempo, óbvio, né? Mas acho que isso é legal. Então, assim, entender os diferenciais competitivos vai fazer com que vocês, na hora de construir um calendário de conteúdo, vocês assim, cara, eu preciso bater nessa tecla. Só que sem parecer sem vendedor ou chato, tipo, não é para você só falar dos benefícios, mas é você construir narrativas que vão contar isso de forma quase que, assim, despretensiosa. Mas, no fundo, você está passando os valores da sua marca. Então, tom de voz, tem que estar um tom de voz alinhado. Então, como você vai falar isso, como você vai comunicar tudo isso. Então, muito importante vocês começarem a mapear tudo isso. Até sugiro que depois, se puderem, eu vou compartilhar esse material com vocês, para vocês sentarem e avaliarem, tipo, tá, como é o tom de voz? Montar esse material, que ele vai ser a base, o norteamento para tudo que vocês vão trazer em comunicação nas redes sociais. Por último, nem por último não, mas no meio ali a gente falar um pouco também de público-alvo e persona, foi o que vocês falaram. Então a gente tem que entender muito bem para quem você vai falar. Porque aí você vai entender, tipo, qual é a dor dessa pessoa, qual é a dor desse público-alvo. Como é que eu vou falar, fazer uma chamada de um vídeo que vai chamar logo a atenção, a pessoa fala, putz, tá falando comigo. Isso aqui é para mim. E vou parar para ouvir o que ela tem para falar, entendeu? Então é muito por aí. E aí, o que você vai falar em si, que eu chamo aqui de linha editorial, então eu sugiro sempre elencar de 4 a 5, né, pilares de conteúdo. Então, se você é uma marca que fala lá você tem moda fitness, então o seu linha editorial é que, tipo assim, você vai ter um conteúdo que vai falar mais sobre o lifestyle, então você é voltada para o público feminino, você vai fazer, tipo, aquela bem girly, tipo, eu com meu lookinho de academia indo tomar um brunch com minha amiga, sei lá, uma coisa bem assim, tipo, uma coisa de dia a dia da vida da pessoa que consome esse tipo de produto. Outro vai ser uma linha editorial que fala mesmo sobre lançamento, tipo coleção, então realmente falar sobre produto. Aí vai ter outra que vai falar sobre o universo dessa garota, tipo assim, dicas de treino ou dicas de alimentação. Tipo, você não precisa falar só sobre produto, você pode falar de várias coisas que permeiam esse universo de marca, entendeu? Porque se você ficar falando sempre da mesma comunicação, fica chato. Vira uma marca que só fica fazendo autopromoção e fica ali maçante. Então, você pensar em vários pilares que vão estar sempre dentro dessa mesma temática que faz sentido, que entretém o seu público, que faz a pessoa querer ficar ali no seu perfil e, tipo, ter esse senso de comunidade, de pertencimento. Que é isso que a gente consegue ter uma marca que tenha resultado a longo prazo. Porque vender só um produto por si só, cara, você vai ficar competindo o preço. Então, melhor ir até para um marketplace, sabe? Tipo, você ter o trabalho de construir uma marca. Essa é a minha opinião sincera, desculpa. Mas, bom, e todo conteúdo você entender que eles têm que ter um objetivo. Então, eles precisam ter um objetivo. Tipo, ai, Ju, todo conteúdo é para viralizar? Não, tem conteúdo que é para conversão. Tem conteúdo que você vai fazer uma CTA de venda. Então, é óbvio que esse conteúdo ele não vai ter um super alcance. Ele vai ser um conteúdo que vai ser especificamente para um público menor, que é um público mais quente que quer comprar de você. Ou então, é um
meme, tipo, é um meme. O meme não vai ser não vai vender. O meme não vai ser um conteúdo que vai fazer você vender. Mas talvez ele coloque a sua marca no radar de várias pessoas, porque ele é para as pessoas encaminharem, sabe? Tem ali um compartilhamento, as pessoas vão querer compartilhar. Então, vai ter um meme engraçadinho, e aí, assim, ah, que legal, de onde é esse meme? Tipo, ah, dessa marca, que legal, deixa eu ver o que ela tem também. Entendeu? Então, assim, para cada momento, para cada post, tem que ter um objetivo claro para você conseguir fazer se compor, não ficar uma coisa maçante. E aí, também, muito importante é você criar um mapa de conversão. Isso tudo, gente, vocês podem fazer usando o ChatGPT. Fazer um prompt no ChatGPT, tipo, explicando mesmo sobre o seu público-alvo, sobre o seu produto, tudo que você vende, e pedir para ele, chat, me ajude agora a montar o perfil de persona da minha marca e também quero um mapa de conversão batendo nas principais dores, desejos, aspirações do meu público. Ele vai te mapear vários lá, aí você vai analisando, isso faz sentido, mas assim, é uma forma muito boa para vocês conseguirem ter um bom norte de boas chamadas de conteúdo, por exemplo, tá? E óbvio, a identidade visual ela tem que estar coesa, né? Ela tem que estar fazendo sentido, tipo, se você é uma marca que vende leveza, diversão, enfim, você não vai fazer um conteúdo meio dark, meio tipo uma coisa pesada, muito caótica. Não, você vai fazer uma coisa mais clean, uma coisa mais coloridinha, assim, enfim. Então, isso depende muito da essência de marca que você quer trazer. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então, por isso que é importante vocês começarem com um DNA de marca, tá? Compreendido? Alguma dúvida aí? Ficou alguma... Posso seguir, então? Eu falo. Fala. É. A única coisa que serve pra turbinar é pra ganhar seguidor, gente. Qualquer outra coisa, vocês estão jogando dinheiro fora. Tipo assim, ganha. É. Nunca vai ter, gente, o mesmo poder de viralização, tá? Mas assim, vamos lá. Uma coisa que eu falo muito também, que é legal vocês saberem, como eu falei que o conteúdo do TikTok é um conteúdo que ele é pensado para entregar, tipo assim, se ele performa bem lá é porque o conteúdo realmente é bom, tá? Não é porque teve um relacionamento, tipo, o arroba pouco importa. Então, se ele viralizou é porque o conteúdo é bom. E aí, pela essa mesma lógica, o conteúdo que for bem no TikTok é muito mais provável ele ir bem no Instagram também, porque o conteúdo é bom. Já no Instagram, o conteúdo ter ido bem lá, não necessariamente ele vai bem no TikTok, entendeu? Porque às vezes é um conteúdo que foi bem porque o seu relacionamento com aquelas pessoas, ele entregou bem. Mas é muito mais fácil o que foi bem no TikTok e bem no Instagram do que vice-versa. Mas assim, eu sempre vou aconselhar, e é o que eu falo, cara, você tem que fazer com que você tenha as ferramentas na sua mão. Seria muito legal poder fazer o conteúdo só para o TikTok e um conteúdo só para o Instagram, pensar para cada uma das, das redes. Maravilhoso, mas sinceramente, você tem tempo para fazer isso? Porque eu não tenho. Eu não consigo ainda, eu não tenho equipe para poder fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço lá, eu entendo para mim qual é a minha rede principal. Se eu tô fazendo muito tráfego, botando muito conteúdo de anúncio no Instagram, então, assim, eu não vou ter tanto tempo para fazer uma linha editorial só pro TikTok. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou espelhar, porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu prefiro mesmo assim estar postando lá, espelhando, do que não estar postando, tá? E uma outra coisa que vocês podem fazer, tipo, não sei se vocês trabalham com GC, mas, e até uma recomendação, assim, não sei quais experiências têm, mas todas as experiências que eu tive em mentorados, etc, etc, que ninguém foi muito bem em TikTok comercial.
é uma meleca em TikTok comercial. Tipo, parece que se você não põe dinheiro, eles não entregam o teu conteúdo, fica morto. Então, sugiro que, tipo assim, em vez de você criar a marca de vocês no TikTok, cria assim, tipo, achadinhos da fulana. E aí você vai fazer um review. Ou então, ali ser um lugar só meio que de bastidores e posts de cliente usando, coisa assim, tipo, zero conteúdo de propaganda, porque as pessoas no TikTok, elas são muito avessas à propaganda. A propaganda que existe é você fazendo, tipo, esse vídeo da Bianca, tipo, mostrando um produto e, cara, eu achei na loja tal, entendeu? É isso. Que é uma hipocrisia do cacete, porque as pessoas adoram comprar, mas odeiam ser vendidas, entendeu? Mas é como a plataforma funciona. Esse aqui, eu amo eles, eles têm a borda dourada. Ai, gente, muito conteúdo, assim, calçado feminino. Vamos lá. Nós, mulheres, a gente gosta, assim, de comprar sapato. A gente adora comprar sapato. Então, toda tipo que tiver pra comprar sapato, a gente gosta. Mas vamos lá. O que que me interessa, eu pensando como consumidora, o que me interessa na hora de comprar um calçado? Cara, eu quero ver como vai ficar no pé. Eu quero ver look de como eu posso fazer composição desses looks, assim, tipo, beleza, tem um sapato, agora como é que eu vou usar? Então, ocasiões. Aí, por exemplo, a gente vai chegar mais nessa parte de editorial, mas assim, o que eu pensaria de cara? Eu pensaria em conteúdos. Primeiro, conteúdos que mostrem bastante o produto, então, calçando o produto, com uma música só, assim, conteúdo simples, tá? É tipo uma música em alta, transições curtas, assim, mostrando realmente como calça. Você pode filmar de vários ângulos, tipo, você pode filmar de cima, você pode filmar na lateral, mostrar diferentes ângulos do sapato, como é que é o caminhar com ele, como é que é o calçar desse sapato. Isso é uma ideia de conteúdo bobo que você pode fazer para todos os produtos, que é você usando ele, né? A pessoa usando. Outro, você pode fazer ideias de combinações de look, tipo, a pessoa combinando diferentes ocasiões, ou como o mesmo sapato pode ser proposto diferente, tipo, um look mais casual, um look mais de trabalho, ou enfim, ou no almoço no dia a dia. Ou você pode fazer também brincar com a ideia de presenteáveis, tipo assim, brincar com, tipo assim, tudo que eu queria receber uma mensagem de olha, amor, vi sapato, vi isso aqui e lembrei de você. Aí você, tipo, a pessoa te presenteando com sapato. Ou você se auto-presenteando, tipo assim, nascida para pobres. Gente, é conteúdo simples. Não precisa fazer uma coisa, tipo, elaborante. Não precisa. Tipo, são coisas simples. Porque, pensa, a pessoa tem que sentir como ela estaria usando aquele produto na vida dela. Tipo, na rotina dela, entendeu? Então, óbvio, aí se a gente puder investir em supermarketing, fazer umas coisas diferentonas, legal. Mas o básico funciona. O feijão com arroz, ele funciona muito, tá? Ah, tá. High ticket para homens. Primeiro de tudo, você é homem? A pessoa que tá perguntando é homem? Ele vai aparecer? Ele vai aparecer? Me responde aí se vai aparecer. Quero saber disso. Porque assim, vamos lá. Como eu trabalharia uma marca de high ticket para homem? Primeiro, se é high ticket, você já entende que está falando com um público mais com nível elevado. Então, tem que entender, tipo assim, qual é o perfil desse público. Só ser high ticket, só definir por ter um poder aquisitivo alto, isso é pouco. Eu preciso entender um pouco mais. Tipo, esse cara, ele tem uma disposição para dar mais alta, mas beleza, qual é o padrão de como é que é a rotina desse cara? O que ele faz? É um cara que ele
ele é um executivo de empresas, ou ele só precisa ter um salário um pouco superior do que, sei lá, R$ 5.000 para ele entrar na minha faixa ali enfim, de valores. O que ele faz? Ele é um cara que pratica atividade física, ou ele, não sei, é um cara mais, sei lá, ele gosta de cozinhar. O que ele gosta? Como é que é a rotina dele? Tipo, como é que eu posso, talvez, conectar com ele em outros pontos? Mas, assim, independente disso, uma coisa que tem que ter no seu conteúdo, você tem que mostrar para ele desde o início que o seu produto, ele tem um diferencial de qualidade. Tipo assim, é óbvio, pelo preço, você quer vender um preço superior, é óbvio que você tem que entregar qualidade. Isso é óbvio. Isso tem que estar bem na cara em todo o conteúdo que você mostra. Então, a sua comunicação, ela vai ter que ser uma comunicação um pouco mais rebuscada, tipo, no sentido de talvez mexer com uns tons mais masculinos, assim, escuros, no sentido, tipo, sabe aquela coisa que você imagina de óculos, companhia de óculos de sol, que é uma coisa, nem de óculos de sol, de relógio, que tem, assim, umas coisas meio escurecidas, uma É o coisa meio... arquétipo do governante, né? Oi? O arquétipo do governante, aquela pegada mais sigma, macho É, alfa e tal. é, Assim, eu estudaria, você vai falar de persona ainda, mas cara, ainda que você consiga aparecer, Miguel disse aí, apareço sim se for preciso. Ainda que você consiga aparecer, você tem que saber se você tem o perfil e a sim, lata do cara que vai comprar também, porque eu já vi homens aparecendo em loja que, cara, a feição dele, a cara dele, a aparência dele não se conectava com o público. Era um garoto jovem querendo vender para um público mais velho, nem barba na cara tinha. Então, e até isso influencia, entendeu? Você pode até aparecer, mas se o seu público for olhar para você e se identificar, pô, eu me vejo nesse cara aí e eu vou comprar esse produto aí, entendeu? E aí, Bruno, mas não é o meu caso, não consigo aparecer então, meu rosto não serve. Você vai ter que ou pegar parceria de permuta com perfis que nem precisam ser famosos, pode ser só uma pessoa com poucos seguidores, mas que seja a sua persona. Eu faço muito isso também. Ou você pega algum amigo seu, algum conhecido, ou alguém mesmo da sua cidade, contrata para produzir vídeo. E cara, eu te dou uma dica que eu tenho feito 100% isso hoje. Influencer que eu contrato, pessoa aleatória que não é famosa, até quando eu vou gravar criativo presencialmente, nativo, como eu tenho postado lá, tenho feito muito isso. Cara, esquece copy na hora da gravação, na hora da produção dos vídeos, esquece fala com a câmera. Grave apenas pequenas cenas, pequenos takes que você possa aproveitar futuramente quantas vezes quiser. Então, hoje uhum, mesmo eu recebi para a Poloro aqui duas influências que mandaram um drive ali cheio de vídeos que eu peço assim, né? Eu falo, pô, me manda aí de 15 a 20 vídeos, cada um com no máximo 10 segundos, entre 5 e 10 segundos, usando o produto de diferentes formas, diferentes ângulos, se possível, diferentes roupas, ambientes, e aí ela me manda aquele drive ali cheio de vídeo. Com esse material, eu consigo criar o conteúdo que eu quiser. Eu consigo criar um POV que a gente falou, eu consigo criar um vídeo para TikTok, eu consigo criar uma propaganda mais estilo comercial, eu consigo criar uma propaganda no estilo GC. Cara, só tenha os materiais em mãos, que aí você vai conseguir um tanto de conteúdo aí que você precisar. Show? perfeito. Não, muito boa essa colocação, Bruno. Inclusive, eu também tenho um mentorado que eu falei justamente isso pra ele. Ele entrou, eu falei, cara, era a mesma coisa. Ele queria vender relógio, aqueles relógios, assim, brutões, assim, bem masculinos, sabe? Só que o menino era um menino, não tinha um pelo no rosto, uma criança. E aí ele fez várias fotos, assim, tipo, cara, muito bonitas fotos, tipo, com um negócio de charuto, uísque. Eu falei, meu filho, você é charuto, você não parece que você... Alguém ia perguntar sua identidade. Tem nem Tipo assim, idade pra usar essas coisas. aí eu falei pra ele, cara, se você quer aparecer, né, que assim, pra mim sempre vai ser um grande ativo a pessoa poder aparecer, por isso que eu perguntei. É óbvio, e existe muito isso, e até foi uma dor minha, quando eu comecei a minha marca, ela foi tomando um rumo diferente e a gente acabou entrando no universo de produtos infantis. E minhas maiores, assim, a gente tem 4 personas bem definidas, sendo que 3 delas são mães. 3 delas são mães.
E nenhuma delas, assim, eu não sou mãe, e eu também não sou, assim, a quarta, que não necessariamente é mãe, a gente chama de criança nostálgica. Que é aquela pessoa que, tipo, cresceu, mas ainda ama Hello Kitty, Pokémon e tal. E eu não sou essa pessoa, então eu não sou, não me qualifico em nenhum dos perfis ali das minhas personas. Mas, né, o que eu ainda acho válido, quando você não tem, como o Bruno falou, se você não puder, talvez, mandar produto para influenciador, ou o GC, né, não influenciador, mas o GC e tal, se não tiver isso na disponibilidade, saiba que você, sempre como dono da sua marca, falando na posição de CEO, não como usuário, mas de dono, tipo, falando de produto, isso sempre vai fortalecer a sua marca. Só que, obviamente, você vai fazer isso todo dia, você em momentos pontuais, você talvez falar de uma promoção, uma oferta, enfim, tipo assim, ou enfim, comunicar, mas trazer um rosto, isso sempre é válido. Agora, realmente, se você não se encaixa com o perfil de público ideal, você talvez seja melhor você então recorrer ali a outros rostos que vão representar os valores da sua marca, que vão dar esse match e a pessoa fala assim, esse cara é da minha tribo, entendeu? Por isso que eu vou comprar dele. Mas o que o Bruno falou, perfeito, assim, eu faria a mesma coisa, tipo, primeiro daria uma olhada em basicamente, tipo, quem é o seu público-alvo, estudaria a fundo ele, então entender, tipo, mapear, e tá tudo bem se você tá começando a marca, você vai definir isso. Não necessariamente isso vai acontecer real na prática, tá? Você vai testar. Tipo, isso eu acho que é uma conversa que poucas pessoas têm, assim, de honestidade, falar, cara, definição de buyer persona, né, de público-alvo, cara, digamos, para a marca que está começando, é um achismo. Você pode estudar muito, você pode fazer realmente um mapeamento, mas você só vai saber mesmo na prática. É óbvio que, tipo, tudo que você comunica nas suas redes sociais vai estar comunicando com aquela pessoa. Então, é muito provável que você vai atrair aquela pessoa. Mas você vai lá, quando você vai conhecer ela mesmo, você vai entender, tipo, na real, se aquilo aquilo que você construiu, você imaginou, idealizou, funciona mesmo na prática. E você vai adaptando, tá tudo bem você sempre rever isso, sabe? Eu acho que isso não é uma coisa engessada, né? Enfim. Mas espero que a gente consiga tirar a dúvida dele. Sim, sim. Tipo, Creio que ajudou e, aí. E é, depois eu faço as outras perguntas. Pode continuar o conteúdo enquanto isso? tá, Pode continuar que eu vou no banheiro rapidinho, tá? Mas já volto. Mas pode falar tá, aí. bom, então vamos continuar aí rapidamente, falando agora, então, o que que é um bom conteúdo, né? Tipo assim, até foi que vocês perguntaram aqui, na verdade, gente, não existe uma fórmula mágica. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas não existe uma fórmula de bolo, tipo, algo que faça assim que vai dar certo. O que existe realmente é você ter essa clareza de marca, então você entender dos seus valores, por isso que a gente começou aqui falando sobre o DNA de marca, como é importante, imprescindível, na verdade, você saber muito bem. Tudo que você vai querer trazer como valores de marca. Então, clareza de marca, entendimento da sua persona. Você precisa saber muito bem sobre essa persona, e foi o que eu falei. Não precisa ter isso 100% definido, mas é muito importante que você mapeie isso para você ir batendo nessas dores e validando isso ao longo do processo. 3, um posicionamento bem definido, porque, na verdade, o posicionamento, ele é quase que uma transcrição, né, do branding, da essência dessa marca. Então, tudo isso eu chamo que a gente tem, então, um branding em ação. Tipo, é como você coloca o seu branding na prática, como você traz os valores de marca para uma produção de conteúdo, para ali uma comunicação, seja no WhatsApp, seja nos conteúdos, enfim, tá? Foi o que eu falei, né? Nada mais é do que o conteúdo, nada mais é que uma transcrição do seu branding. Pensem muito, lembrem disso, gente. O conteúdo é a ponte entre você, a sua marca e o seu cliente. Então, ele que vai trazer essa conexão. E tem que estar muito bem alinhado isso. Se você não tem clareza do seu posicionamento, se você não tem clareza do que você quer passar de valores de marca, cara, tenho certeza que essa comunicação vai gerar muito ruído, vai chegar de forma errada para o seu cliente. E aí você vai chegar no final com clientes que, na verdade, não são clientes que você gostaria. Então, tudo comunica, tá? E aí, uma das coisas que a gente tem muito em mente pra gente aqui que fala de marcas que são 100% digitais, né? Tipo, pensa, a Melissa, vocês conhecem a Melissa de sapato? A Melissa de sapato, ela tem o cheirinho da Melissa. Você passa pela loja da Melissa, você sente o cheirinho dela. Você sabe como é que é. Você entra na loja, você tem lá toda a experiência, beleza. Como assim outras muitas lojas. A gente aqui no digital, a gente não tem essa possibilidade de brincar com outros sensoriais. Então, a gente tem que ter um conteúdo que realmente
tipo, entregue tudo isso da melhor forma possível, faça as pessoas sentirem através dos vídeos, que é a melhor forma, sinceramente, para gerar esse sentimento. Vou seguir aqui. Não sei se o Bruno depois me fala quando ele voltar. Bom, e aí, só contando um pouquinho aqui. Tô aqui já. Voltei. Falando agora um pouquinho aqui da metodologia que a gente aplica aqui dentro da agência, tá? A gente tem um método que a gente chama de Leben. O nome da agência, olha que legal, é Leben. Então, tipo, a gente fez como é que chama disso, gente? Das letras. Esqueci agora a palavra. Mas, enfim. Acrônimo. Então, isso, obrigada. Que eu tenho uma tendência a falar essa palavra errada. Então, volta e eu esqueço. Mas vamos lá. A gente montou que L de linguagem autêntica. Então, assim, você sempre trazendo ali o seu tom, tipo, o seu tom de voz único, que é a sua forma de comunicar, que vai destacar a sua marca como ela é. E vai expressar realmente a personalidade dela. Então, assim, sabe quando você vê um post e vê que, tipo, cara, é a cara daquela marca? Tipo, você já identifica logo de cara? É basicamente por aí. É uma comunicação que ela tá igual, né? Esse tom de voz está sempre presente em todos os conteúdos. É de estratégia de marca, então foi o que eu falei, todo conteúdo ele tem uma estratégia por trás, então você tem que pensar, esse conteúdo foi feito para quê? Para converter? Para gerar venda? Esse aqui é para inspirar? Esse aqui é para crescer audiência? Qual o objetivo? Porque isso é uma das coisas que as pessoas mais erram na hora de entender as métricas de um conteúdo, tipo assim, beleza, esse conteúdo não viralizou, então ele foi mal? Quem disse? Ele era para viralizar ou ele era para converter? Era para gerar engajamento? Qual era o sentido dele? Então, assim, para você conseguir saber se as suas métricas, né, tipo, tem esse norte, né, se foram boas ou mais, se foi ruim ou não a performance, sem entender qual foi o objetivo dele, qual o papel que esse conteúdo está cumprindo dentro de uma construção geral, tá? Branding emocional, que a gente chama aqui de realmente a capacidade da sua marca de comunicar, tipo, de trazer uma essência muito para o além da função de um produto. Então, é aquela marca que não vai ficar ali só vendendo produto, só competindo preço, mas ela cria um senso de comunidade, ela realmente cria um senso de identificação, tá? E aí que me leva para o engajamento real, que é a parte do E ali, que a gente tem que entender isso, gente. As redes sociais funcionam muito mais como uma conversa de bar do que uma palestra de escola. Então, ali é um lugar de troca, é um lugar de comunicação de mão dupla. Então, marca que só vai lá para poder falar de si, jogar, né, sobre ela, cara, ela não cria esse relacionamento. Ela precisa gerar movimento, tipo, de realmente estar ali conectando, ser o espaço aberto, as pessoas vão comunicar, vão comentar, vão compartilhar. E isso é ouro para as redes sociais, porque isso são métricas para as redes sociais, para o Instagram, né? Que o conteúdo foi bem aceito, que esse conteúdo é bom, que é relevante. Então, vamos entregar para mais pessoas? Então, é muito por essa lógica, a gente entender isso e ter esse engajamento real, tá? Isso vem da narrativa com propósito. Então, quando você traz um storytelling, um porquê ali, né? Ou, tipo, realmente contar uma história, tipo, não fica muito mais legal quando você tá falando sobre um produto que você entende por que ele existe, tipo, qual a história, em vez de só se jogar ele ali, fica muito mais, sei lá, a pessoa consegue muito mais entender o propósito e até a percepção de valor aumenta. Eu tenho inventários que estão começando agora, inclusive uma loja, que é de produtos sustentáveis. Eles querem entrar nesse nicho de sustentabilidade, falar bastante sobre consciência ambiental, enfim, assim, é um tema mais denso, mas é um público muito característico, né? E aí eu dei ideia para eles de até tem um chocolate que eu comprava. Eu morei um tempo, não sei, Leben que significa vida em alemão, tá? Eu morei 6 anos na Alemanha, só pra você entender o porquê disso que eu vou falar. Que tinha um chocolate lá na Alemanha que ele tinha um valor bem mais caro do que os normais, mas quando você olhava assim na embalagem dele, atrás, aparecia a foto da pessoa que produziu ele. Tipo, tinha lá o produtor, tipo, o cara que mexia lá com cacau, não sei o nome dessa pessoa, e aparecia meio que a historinha dele, assim, contando que aquele chocolate era produzido de forma muito consciente, até todo mundo estava envolvido no processo, era bem cuidado, enfim, que era um chocolate com amor, digamos. E contava uma narrativa. E essa marca, ela se destacou bastante
por conta disso, dessa história que contou por trás de um produto. Então, assim, é óbvio que nem todo mundo tem toda essa bagagem, ainda mais quando a gente fala de dropshipping, né? Mas se você puder contar um pouco, tipo, de como o seu produto surgiu, ou por que você trouxe ele, cara, isso agrega, isso aumenta a percepção de valor do cliente, entendeu? Ele entende que aquilo ali não é só tá ali só para poder vender, mas está ali para cumprir um sentido, um propósito. Então, a gente tenta aplicar essa metodologia em todos os nossos conteúdos, assim, pelo menos pensar nisso na hora de produzir uma peça. Óbvio que é muita informação de início, mas esteja abrindo aqui, espero estar abrindo vocês um pouco a cabeça de vocês para entender um pouquinho como é que funciona conteúdos. E Ô, aí, Ju, eu vou te fala, interromper um pouquinho agora, rapidinho, fala. para a gente apresentar esse aplicativo, cara, que já tem a ver muito com conteúdo, então eu vou aproveitar o que você está falando aí, porque você está falando de engajamento, a gente falou de história também, falou de rios, falou sobre prova social, persona, né, e tudo mais. E galera, eu trouxe o João para apresentar um aplicativo aqui para vocês que eu achei top demais e super acessível, que vai dar uma transformada na estrutura de vocês aí, tá? Então, galera, esse daí é o João, ó. João, fica à vontade aí para Fala, apresentar esse pessoal. aplicativo aí pra gente. Perfeito, Brunão. Primeiramente, queria te agradecer, tá, por esse espaço. Parabenizar aí a Juliana até o momento aí pelo conteúdo, tá, Juliana? Maravilha. E é o que o Bruno falou. Eu vou apresentar uma solução para vocês que tem tudo a ver com o que a Juliana está apresentando, né? O objetivo principal da criação foi justamente trazer essa experiência de rede social, de interação, para dentro do site. Eu acho que um dos maiores desafios hoje do Drop, né, tanto o Drop quanto o e-commerce, é passar credibilidade, ter interação ali dentro do site. Acho que o mercado está se voltando muito para isso. Então, eu vou estar apresentando para vocês. Se tiver qualquer dúvida aí, a gente vai tocando da mesma forma. Podem estar mandando no chat. Não sei se vocês já ouviram falar de vídeo commerce. Já ouviu falar, Juliana? Eu tenho, inclusive, na minha loja, gente, a Tem. versão ó, sobe. Exatamente. Então, para quem não conhece vídeo commerce, né? Essa aqui é a nossa LP, já apresentando para vocês. O que é uma plataforma de vídeo commerce? A plataforma de vídeo commerce, ela cria um widget dentro do site das pessoas. O widget seria essa bolinha onde a pessoa, ao clicar na bolinha, ela consegue acessar um vídeo, né, com o card do produto ali. E existem infinitas possibilidades de você estar trabalhando com esse widget. Hoje a Juliana falou da Boca Rosa, inclusive a Boca Rosa utiliza dentro do site dela. Hoje você tem outras marcas também. Hoje tem a Saint-Germain, que também utiliza dentro da página do produto. Então, existem diversas formas de você trabalhar esse widget. Você pode colocar história da marca, você pode colocar ali dicas de como utilizar o produto, né? Pode estar colocando alguma promoção ou auxiliando a pessoa a comprar aquela promoção. Então, tem diversas formas de você trabalhar com esse widget, tanto na página do produto, quanto na coleção, quanto na homepage. E hoje a gente fez alguns testes, né? E a gente consegue aumentar em até 4 vezes a retenção da pessoa ali dentro do site. E de 10 pessoas, a cada 10 pessoas que a gente testou, 8 pessoas, a primeira coisa que a pessoa fazia ao entrar no site era clicar dentro do widget. Então, é algo que dentro do site, né? Vou compartilhar esse link com vocês aí no chat para você entrar. Ao entrar no site, o comportamento de compra, o seu inconsciente, ele te leva ali a estar clicando dentro desse widget. E através desse widget, você pode estar utilizando ele dentro da página do produto, por exemplo. Você consegue aumentar a concepção de produto, a visualização do produto. Então, por exemplo, a Saint-Germain, dentro da página desse relógio, ao clicar no widget, ela consegue mostrar um vídeo ali, né, do produto, mostrando melhor, aumentando a concepção de produto e automaticamente isso reflete na conversão, tá? Então é basicamente isso, além de todas as outras interações que você tem dentro do widget, ou seja, aqui dentro permite comentar, ou seja, seus clientes podem interagir com cada vídeo, ou seja, fazer comentários e tudo mais. E eu vou estar mostrando um pouco da interface dentro da nossa plataforma, como que funciona para vocês. Essa é a Spark Clip, né? Aqui a gente tem duas funcionalidades, o Reels e o Story. O Story é aquele mesmo formato de Instagram, onde passa para a lateral, e o Reels é o mesmo formato do TikTok, onde você faz a rolagem ali para baixo.
E dentro aqui da plataforma, o Reels você pode estar criando dentro de uma homepage ou dentro de uma coleção. Qual que é o benefício disso aqui? Cara, vamos supor, você tem uma coleção de diversos produtos. Em vez da pessoa entrar ali e ficar vendo foto daqueles produtos, você pode integrar o widget dentro dessa coleção, onde ela vai conseguir ter uma visualização de cada vídeo, de cada produto. Se interessou em um produto específico, clica no card e ela vai ser diretamente para a página daquele produto. Hoje a gente sabe, né? A Juliana até pode comprovar isso. Cara, as pessoas hoje elas não compram no seu site. Geralmente elas compram um vídeo que ela vê e elas são direcionadas para o site. Ou elas vê alguém usando o produto, ou vê um vídeo daquele produto. Hoje o vídeo ele tem um poder de conversão muito mais alto do que as fotos. Então aqui você tem essa possibilidade de criar um Reels, que eu vou estar criando um Reels para mostrar para vocês dentro de uma homepage. Eu seleciono o produto que eu quero estar atrelando ao vídeo. Vou colocar um vídeo figurativo aqui para vocês. Aqui ele vai te dar uma prévia de como que vai ficar esse vídeo. Vou estar encaminhando. Aqui ele vai estar fazendo o processamento. É só um minutinho que tem só. Era só um minutinho. Aí ele fez o carregamento do vídeo. O site, isso aqui tudo figurativo, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Vai estar o widget aqui. Eu clico, abro e vejo o card. Essa parte de interior, a gente possibilita uma personalização. Ou seja, aqui ele tira print de como é que vai ficar seu site para te mostrar uma prévia. E aqui tem toda uma personalização, onde você pode colocar um texto ao lado do botão, onde você pode personalizar a cor da borda. Então, aqui eu quero colocar a cor da borda preta, por exemplo. Aqui eu posso selecionar o tamanho, então eu quero ele maior, vou colocar ele médio, por exemplo. A gente dá todas essas opções de personalização e da parte de dentro do card também. Então, aqui na cor do fundo do card, vou colocar um pouco para o branco, vou colocar o botão aqui mais voltado para o verde. Aí fiz as alterações. Quando eu for levado para o site, ele já faz toda a alteração da forma como eu coloquei na personalização. E o mais bacana é, além de todos esses benefícios de concepção de produto, de visualizar, de interação com o seu cliente, a gente tem a parte das avaliações. Então, aqui eu posso ativar ou desativar as opções, as avaliações, número de avaliações, número de curtidas. E aqui eu posso estar criando comentários para dentro dos vídeos. Então, aqui eu seleciono o produto. Colocar aqui teste. Vou colocar a data de criação. 2022, colocar a avaliação. Peraí. O horário. Aqui o produto 3. Espera só. Produto 3. A avaliação. Aí, dentro do meu widget, a partir do momento que ele faz um comentário, esse comentário ele aparece para ele, só que esse comentário ele vai ser enviado para aprovação. Então aqui, caso o seu cliente ele fez um comentário negativo ali, ele não vai aparecer para os outros clientes, ele vai para aprovação. Caso ele fale alguma coisa negativa e tudo mais, você pode estar reprovando o comentário. Além disso, o que a Spotify faz? Ela te dá uma análise de métricas, nessa parte aqui, de metrificação geral. Ou seja, o total de visualização que você teve em cada vídeo, a taxa de clique, as interações, e aqui dentro do painel, a gente te passa uma análise detalhada de cada vídeo. Então, além disso, isso é muito bom teste de criatividade. Por quê? Muitas vezes eu coloco vários vídeos dentro do widget, eu consigo ver ali qual que teve uma interação melhor, qual que teve mais compartilhamento, e ali eu já tenho uma pré-validação de que aquele vídeo ali tem uma boa performance. É basicamente isso que a plataforma faz. A usabilidade dela, ela é bem simples, né? A gente quis trazer o trabalho, né? Eu tenho uma agência também de marketing,
Então, eu sou acostumado a lidar com dono de e-commerce, a gente sabe, às vezes, da dificuldade ali das pessoas mexerem na plataforma. Então, é uma plataforma de uma usabilidade bem simplificada. Aqui você pode entrar, quer adicionar mais um vídeo, seleciona o produto, seleciono mais um vídeo. Aqui eu quero tirar um vídeo, é bem simples. Então, a plataforma ela não tem complexidade. E ela é basicamente simples de usar e que traz um benefício gigantesco aí para dentro do site, trazendo uma interação, uma concepção de produto, uma credibilidade para a marca e trazendo infinitas possibilidades de você estar usando a plataforma. É basicamente isso, pessoal. É brabo, Tem transforma o site numa rede social, né, cara? Praticamente. Exatamente, Bruno. É o Stories. objetivo principal. E galera, Traz vários formatos, né? Tem um formato de story, tem um é, formato de reels. achei muito top. Eu deixei até o link aí pra vocês, galera, pelo o link do aplicativo. Tem um benefício, não tem, João, por esse link aqui? Tem um cupom aí de 10% de desconto, Brunão, dentro Show. do seu link. Top demais. Galera, vale a pena, viu? Porque, pô, fica bem bonitinho ali, parece mesmo um reelzinho, um storyzinho ali, dá pra curtir, dá pra comentar, colocar os criativos de vocês ali e tal. Então, eu gostei bastante. Eu Aqui o José. vou. Vocês podem até ficar de olho na Poloro, que eu ainda não subi os vídeos. Eu vou selecionar os vídeos aqui, os melhores criativos aqui da Poloro. E aí vocês ficam de olho lá que vai aparecer essa bolinha lá na Poloro também. Bem top. Perfeito. Melhorou muito a conversão aqui quando eu botei, tá? E uma outra coisa, uma sugestão para vocês também, que foi bem legal, tipo, no início do site, bem ali, quando a pessoa entra no site, eu coloquei uma bolinha que eu apareço, né? Porque eu apareço em bastante conteúdo. Falei assim, oi, seja bem-vindo aqui. Enfim, Exatamente. uma breve apresentação, porque pensa, a gente sabe que a galera do dropshipping, né, gente, o e-commerce, as pessoas têm muita objeção, tipo, ai, será que é confiável? É quando já aparece ali um rosto dando as boas-vindas, né? A pessoa já sente, tá bom, não é terra de ninguém isso aqui, né? Então, uma É. recomendação também para vocês. Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo principal. E tem infinitas possibilidades. Por exemplo, igual a Juliana, ela utiliza ali na página inicial, fazendo um sobre nós, talvez, contando um pouco da história da marca. E aí você pode fazer para uma página de um produto específico, onde você coloca um vídeo ali do próprio produto. Ali, querendo ou não, você aumenta a conscientização ali daquele produto. Muitas vezes, por exemplo, igual eu vi que tem loja de calçado feminino. Então, vamos supor que na página ali do calçado, você coloca um editzinho com um vídeo da pessoa usando o calçado ou mostrando o calçado, como que fica no pé. Então, é uma possibilidade. Vamos supor, eu vi que tem loja de pet aqui. Você traz um produto ali que é de usar, por exemplo, um produto que seja um produto inovador. Então, na página daquele produto, você pode colocar você usando aquele produto, mostrando como usa aquele produto. E, querendo ou não, você traz uma interação na parte ali de comentário. Por quê? Você possibilita que seu cliente interaja com você. E hoje a gente sabe que é uma regra do Drop, hoje, tanto do Drop como do e-commerce, ter prova social, avaliação social na página de venda. Então, hoje, por consequência ali de várias pessoas ali que agem de má fé, né, aquelas provas sociais ali no final do site já virou clássico aquilo lá. Então, talvez esse widget possa ser uma possibilidade de uma nova avaliação social, de uma nova prova social. Porque pode colocar nos vídeos de clientes ali dando feedback da loja ou falando do produto. Então, uma inovação tanto para essa parte ali de geração de validação social. Então, é o que eu falei, cara, tem infinitas possibilidades e formas de você estar utilizando esse widget. E o benefício da plataforma, da Spot, é a facilidade que você tem de fazer isso. Hoje a gente tem outras concorrentes no mercado, a maneira da integração é um pouco mais complexa, ali a usabilidade em si dentro da plataforma acaba sendo um pouco mais difícil. Na Spot não, é bem simples, além da gente ter suporte 24 horas. E é algo bem legal e inovador, que as grandes marcas hoje, você pega a Boca Rosa, já está abraçando, né? Já tem no site, você pega a Saint-Germain, você pega a Ozzy Hits, que é de calçados, diversas marcas hoje já estão implementando, é uma tendência que lá fora está muito forte, e querendo ou não, é algo que eu acredito que daqui a um tempo vai ser obrigatório dentro de todos os sites.
Uhum. Basicamente isso aí, o link do Brunão, aí a gente consegue o cupom de 10%. O Bruno é parceiro nosso aí já faz um tempo. Então, aproveitem essa oportunidade, né? A gente consegue ali na LP, vocês conseguem ver ali todos os nossos planos. Se surgir qualquer dúvida, pode estar mandando para o Bruno também. O Bruno me encaminha, vou estar deixando meu contato para vocês. E espero que vocês possam usufruir dessa plataforma e ver na prática o efeito dela, porque a gente ali te dá um dashboard onde você consegue acompanhar a interação que teve com o vídeo, vocês conseguem ver as métricas ali, total de visualização, no CTA. Então, além de todos esses benefícios, vocês podem usar isso como um teste ali para a parte criativa de vocês. Boa, João. Brigadão e parabéns pela Obrigado solução pelo aí, viu? espaço, Bruno. Valeu, gente. Top Valeu. Obrigada, demais. João. Bora, galera. Bora continuar o conteúdo, mas top, né? Top Gente, faz demais. muita diferença, de verdade. Eu Muita já... diferença. E acaba associando o seu site a lojas famosas, confiáveis também, né? Como Uhum, Saint-Germain, Boca Rosa, tudo. uhum, Muito top. com certeza. Eu acho que, cara, tudo que a gente tiver de oportunidade para poder mostrar mais, assim, né, o cliente entrar um pouco mais no nosso universo, entender um pouco mais, cara, tem que usar. E é uma ferramenta que você rapidinho vê o retorno do investimento dela. Uhum. Ainda mais para os 10% aí. Olha, eu vendendo aqui sem. Mas Pois é. enfim, eu vou continuar aqui também para não tomar mais tempo de vocês, que a Show. gente. Pode dar continuidade. Esse assunto é denso de produção de conteúdo, então vamos seguir aqui. Mas a gente está chegando nos finais, tá? Bom, aí eu parei onde eu parei exatamente. Vamos ver aqui. Aqui tá. Então, eu Isso. falei um Você pouquinho do ia método. iniciar o próximo slide ali. Tá, eu falei do método, né? Como a gente aplica aqui o método. E como você aplica isso no dia a dia, de forma simples, assim, tá? Um checklist, digamos assim, de como fazer um bom conteúdo. Então, assim, são 3 perguntas básicas que tem que se fazer. Tipo, esse conteúdo tá alinhado com o meu posicionamento, ou seja, ele passa os valores de marca que eu quero trazer, né? 2, ele gera valor ou ele tá só preenchendo espaço? Tipo, ele realmente vai agregar? Pensa assim, você gostaria de consumir esse conteúdo? Isso é uma pergunta muito, muito chave, né? Tipo, se você acha chato o que você está fazendo, imagina o consumidor. E terceiro, qual é o objetivo? Se ele tem um objetivo, ele está lá só pairando, assim, no meio de um monte de conteúdo. Se ele está ali para conectar, para inspirar, educar ou vender. Então, ele tem que estar cumprindo um desses objetivos. Então, essa checklistzinha, assim, vale a pena sempre você se perguntando, tá no radar ali. Porque realmente é isso que define uma produção de conteúdo que vai gerar resultado. Então, antes de criar conteúdos por si só, assim, você precisa ter essa clareza para entender tudo que a gente falou, né? De tom de voz, público-alvo, que é o que eu falei lá no comecinho de falando de DNA de marca, tá? Senão vira mais um conteúdo no feed e vira só um ruído. É mais um volume de tantas pessoas produzindo. E agora vamos entrar aqui na parte um pouco mais prática de como organizar, então, a produção de conteúdo. Bom, esse é assim, depois de ter dado algumas voltas, digamos, de umas experiências, o que para mim e para as pessoas que trabalham comigo, os mentorados também, que funcionam, né? Começando por aí, né? A gente começa criando o DNA de marca, então, primeiro tendo aquilo tudo que eu falei muito bem definido, para a gente logo pensar em criar um calendário editorial, que a gente vai escolher ali 4 a 5 macro temas, que foi o que eu falei, são os pilares de conteúdo. Então, a gente vai pensar em temas que eles têm que estar sempre conectando com o tema mãe, né? Que foi aquela história que a gente falou do calçado, por exemplo. Eu dei algumas ideias para vocês ali, para vocês entenderem. Tipo, a gente está continuando falando sobre calçados, só que nem sempre o calçado em si vai ser o foco principal da narrativa. Às vezes vai ser sobre a rotina dessa pessoa e o calçado vai estar ali como coadjuvante. Ele nunca vai deixar de aparecer, mas a gente vai trazer ele em momentos diferentes, fazendo esse equilíbrio, para que a coisa fique prazerosa, não fique maçante, parecendo só uma grande catalogagem de post. E aí, falando nisso, depois que você definir esses 4 a 5 macro temas, mais ou menos, você vai mapear o seu calendário transmídia, que a gente chama de calendário transmídia. O que é um calendário transmídia? Um calendário transmídia basicamente é um calendário que você vai mapear 3 pontos principais. As datas comerciais tradicionais do varejo, então você vai pegar ali Black Friday, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, enfim. Óbvio, tipo assim, se para você Dia das Crianças não faz sentido nenhum, você não vai usar o Dia das Crianças dentro da sua produção de conteúdo. Tipo, é que nem aquela história, já viu a pessoa que faz o post do Dia do Tomate?
Tipo, cara, hoje é dia de tomate, beleza, mas o que tem a ver o dia de tomate no seu conteúdo? Nada. Pode ser que para uma pizzaria faz sentido falar sobre o dia de tomate, ela vai falar 5 formas de você fazer o seu próprio molho de tomate caseiro, ou os ingredientes especiais do nosso molho de tomate. Enfim, entendeu? Para ela faz sentido, mas você tem que pensar o que faz sentido. Mas defina primeiro, comece ali definindo as datas comerciais. E você pode fazer isso para frente, tá? Por exemplo, a gente já começa o ano, a gente já tem todo o modelo de calendário, né? Que a gente só meio que duplica ele e vai acertando dado, tipo, janeiro é assim, fevereiro é assim, tipo, janeiro, do dia 1º de janeiro até 31. Ô, Fevereiro tem Ju, menos você dias, e falou, vai. você falou isso daí, cara. Sabe o que eu lembrei? Não Ah, sei se a galera já viu o perfil da Dolly no Instagram. Dolly Guaraná. já Guaraná? Cara, é só post de data comemorativa. Eles postam pra tudo que você imaginar. É dia dos indígenas, dia da natação. O que que tem a ver natação com Sério isso? refrigerante? Ó, dia da escola, dia dos animais, dia do telefone, dia mundial do DJ. Caramba, Eu fico perguntando, o que que esse social media tem na cabeça, cara? O cara só faz arte de dia da, não sei, qual é o perfil da Dolly Guaraná? Porque eu adoro ter esses exemplos de o que não fazer, eu é adoro. Qual é? bom, Dolly refrigerante. Eu nunca dei esse Ah, exemplo, eu só lembrei agora aqui, você mas viu como é que fica tão claro na cabeça, tipo assim, cara, por quê? Poxa, é Dolly com 2 L's? Ou é é... Dolly refrigerante com Ah, Y. tá. Não, e essa identidade visual, meu Deus, do século, sei lá. Gente, eles pararam no tempo. Sim, cara. É E sempre o feliz dia mesmo das. comercial e esses posts aqui de dia Olha de isso não sei aqui. o quê. Tipo, fiz no Canva. Pois é, cara. Tocante. Mas, tá, gente, isso é um belo exemplo do que não fazer. Eu falei do dia do tomate, mas aqui, conseguimos achar algo ainda melhor. Então, tipo, beleza. O que você pode fazer? Você tem que pegar datas comerciais que encaixem dentro da sua realidade. Óbvio que Black Friday e Natal, para todo mundo serve, né? Todo mundo tem uma excelente oportunidade, até porque as pessoas, naquele momento, Black Friday, as pessoas já estão separando o dinheirinho dela para gastar, entendeu? Elas já estão naquele mood de gastar. É um excelente momento para você entrar ali no radar delas. Mas, enfim, isso é papo para quem sabe um próximo encontro, uma próxima aula. Mas, voltando aqui no calendário transmídia. Então, datas comerciais clássicas do varejo. 2, datas próprias da marca. Então, você pode criar ali eventos próprios. Então, aniversário da marca, lançamento de uma coleção nova. Você pode também falar, sei lá, se você fala sobre calçado, você pode criar sei lá, semana do escarpão, a semana da sapatilha. Você pode inventar o que você quiser, entendeu? E você criar um evento, uma data comemorativa, digamos assim. Porque, por que de tudo isso, gente? A gente precisa de narrativas. A gente que é do marketing, que faz conteúdo, que faz, enfim, tá ali fazendo marketing, a gente precisa contar historinha, a gente precisa criar narrativas. Então, ter um pretexto, não simplesmente lançar lá uma promoção, mas às vezes contar uma história do porquê que está acontecendo. Então, eu criei a semana das sapatilhas, então todo dia vai ter uma oferta diferente de uma sapatilha. Não fica só lá ela jogar na sapatilha a promoção. Não, você vai falar. Você vai mostrar um vídeo de uma sapatilha e falar, inclusive, essa sapatilha, assim como todos os nossos da coleção sapatilhas, estão em promoção nessa semana. Então, aproveite. Enfim, então você cria um senso de urgência, é um momento exclusivo. Então, você cria essas historinhas, sabe? Então, criar datas próprias é bem legal. E, por último, datas de oportunidade. O que são datas de oportunidade? Voltando aqui ao exemplo dos calçados. Por exemplo, teve Rock in Rio, mais no começo do ano. Rock in Rio, estava todo mundo falando do Rock in Rio. O Rio de Janeiro parou para falar de Rock in Rio, não só o Rio de Janeiro, mas, enfim, o Brasil inteiro praticamente. Cara, você pode mandar lá um e-mail marketing que seja, ou criar nos posts. 5 looks para você arrasar esse Rock in Rio. Então, assim, você monta lá os looks e monta lá mostrando o calçado. Você criou uma oportunidade, uma coisa que as pessoas estão falando sobre, e botou o seu produto. Ou então, tá rolando o Paris Fashion Week. Você vai falar os melhores looks do Paris Fashion Week. Ou então, como eu usaria o look da fulana versão da minha loja. Tipo assim, você pode fazer isso. Você pode pegar um assunto que está em alta. A gente chama isso, inclusive, em marketing de ancoragem. Quando você vai ancorar numa coisa que está muito maior, que as pessoas estão falando sobre isso, você vai surfar essa onda. Então, você vai aproveitar esses eventos
para você se lançar. Tipo, literalmente surfar onda. Isso você pode fazer também de forma menor, tipo com memes, pegar um meme que você consegue adaptar para sua marca, uma trend, mas aí, pelo amor de Deus, a trend, ela tem que fazer sentido. Não é só fazer uma trend por trend, tipo assim, ela tem que ou ser criativo para adaptar ela para o seu universo, ou realmente tem que encaixar. Fazer por fazer vai contra o que eu falei lá nisso, vai contra o seu posicionamento de marca, tipo assim, o que tá agregando isso, entendeu? Então, aqui é muito legal essa parte de trends e memes, porque é um momento, às vezes, de como é que se fala? De relaxamento, assim, tipo, entretenimento, tá? Eu adoro, inclusive, brincar com infoentretenimento. Quando você pega informação, tipo, conteúdo meio que de dica para ensinar, com alguma pegada de humor, assim, de entretenimento mesmo. As pessoas adoram consumir esse tipo de conteúdo. Mas, enfim, então, assim, mapeie isso. Inclusive, gente, eu postei hoje no meu Instagram, depois eu deixo aqui minhas redes sociais para vocês. No meu Instagram, eu fiz um post falando sobre justamente essa questão de organização e estratégia de conteúdo. E fiz lá uma CTA para quem comentar calendário, receber o calendário que a gente tem aqui na agência, tá? Que é o calendário padrão. Então, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Vocês podem comentar lá no post calendário, que aí vocês vão receber no inbox o calendário que a gente usa aqui, tá? Que é mais ou menos com isso mapeado. Aí vocês adaptam para a versão de vocês, tá? Depois eu mostro no final. Mas, bom, voltando aqui. Então, o calendário transmídia, que a gente usa para unir datas de oportunidade de marketing, né? Ou seja, oportunidade de a gente falar sobre venda dentro de um calendário de conteúdo. Então, essa junção é muito importante. Beleza? E agora, uma coisa que é muito importante para a produção de conteúdo, que assim, se tem uma coisa que mata a sua estratégia, mata o seu posicionamento de marca, é você não organizar a sua produção de conteúdo. O que é não organizar a produção de conteúdo? O que eu vou postar hoje? O que eu vou postar amanhã? Gente, isso acaba, tipo, não dá. Vocês têm que entender de verdade que a produção de conteúdo, eu não falo isso porque é porque é o meu job, não. Mas assim, cara, é uma das ferramentas mais importantes de comunicação com o seu cliente. Então, ela tem que ser, sim, um pilar de trabalho. Eu sei que a galera que tem do dropshipping vem muito com a mentalidade de anúncio, é a parte de tráfego pago. Mas, sinceramente, o tráfego pago, ele é, óbvio, muito, muito, muito importante, mas o conteúdo ele é tão importante quanto, porque ele vai comunicar a sua essência de marca, ele vai comunicar seus valores. Ele vai ser, na verdade, a ferramenta que vai ser vinculada para anúncio. Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso. Então, não pode comer mosca, não pode, né, tipo assim, deixar isso para lá e fazer de qualquer jeito, assim, de verdade, eu acho que todo mundo que começa a ter uma marca tem que aprender o mínimo, assim, de marketing, no sentido de, pelo menos, saber comunicar isso, sabe? E aí, entrando de forma mais prática, a parte de você organizar uma produção de conteúdo. E o que eu faço aqui, que funcionou muito bem, é organizar em blocos. Tipo, não é tudo no mesmo dia. O que eu faço aqui, como é que eu separo a minha produção de conteúdo? Eu vou primeiro na parte da idealização, tipo, onde eu junto as minhas ideias. E aí, o ideal é que vocês tenham isso organizado em algum lugar, por exemplo, pode ter um Trello, não sei se estão familiarizados com o Trello, mas é uma ferramenta muito boa de organização. Então, você organizar ali no Trello, tipo, ideias de conteúdo que você viu. Ou até mesmo no próprio Instagram, você salvar ali, ter uma pastinha, por exemplo, com aqueles, não sei se vocês conhecem, né? É tipo uma bandeirinha, assim, onde você pode salvar, você cria lá uma pastinha. Ideias de conteúdo. Aí toda vez que você tá perambulando no feed, você vê uma ideia de uma coisa legal, você salva ali, vai salvando de inspiração, tá? Isso das ideias externas, né? Ideias que você pegou de inspiração em outros perfis. E ali você vai salvando e você vai montando essas ideias. Você vai tendo ali e pensa, aquilo ali, quanto mais você alimenta, mais você tem. É tipo uma estante de livro. Quanto mais livro você tem na sua estante, mais você tem ali material para você pesquisar. Então, vai sempre alimentando, enchendo a sua estante de livrinhos, porque se você ficar num momento sem de bloqueio criativo, você vai ter bastante coisa para você olhar e falar, até que dá para me virar com isso aqui. Então, alimente, crie ali blocos de ideias, tá? Então, essa parte de ideias. Aí vamos para a fase 2, parte de planejamento. Então, tive essa ideia.
beleza, dessa ideia, o que eu vou trazer para esse calendário agora de julho? Não, em julho eu vou falar sobre isso, 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 isso. Então, tá bom, vou pegar essas ideias aqui e vou planejar ela dentro desse calendário. Então, você saiu ali só da idealização e tá trazendo aquilo mais em vida, colocando ali na ideia. Então, beleza, você planejou essa ideia no calendário, tá? Que é aquilo que eu falei que a gente pode, eu posso mandar para vocês depois. Então, você vai planejar ali. Planejou, chegou a parte, então, de você iniciar a execução dela. Então, você vai organizar o material que você precisa de um produto. Então, tá bom, você tem um produto em mãos para você fazer o criativo, ou você precisa solicitar material para uma pessoa, ou você precisa organizar seu cenário, montar um roteiro. Então, assim, essas coisas tem que montar ali, tipo, pra você não chegar na hora, tá bom, e agora? Eu tenho que fazer, tenho que gravar, mas eu vou gravar o quê? Como? Tipo, né? Não chegar ali e dar aquele gelo. Então, você vai montar tudo que você precisa para que então você grave. Chegou lá, você grava. Porque eu sei que gravar não é uma coisa que as pessoas têm com muita facilidade. Não é uma coisa que, né, muito fácil pegar o celular e sair gravando. Isso não é uma coisa que é de boas. Então, se organize antes. Isso que eu quero dizer. E aí chega o momento de você gravar. Seja gravado o produto, seja gravar você falando. Como a gente falou aqui, o Bruno também contou bem, vídeos de point of view, vídeos só de produto funciona muito bem se você ainda não quer realmente aparecer. E aí, para a parte 5, que é o bloco 5 aqui da nossa linhazinha de produção em blocos, a parte da edição. Então, você chega lá e editar. Se tiver alguém para terceirizar isso, maravilhoso. Melhor ainda. Mas eu gosto de separar tudo. Então, assim, um dia de pegar ideias, outro dia de planejar como eu vou organizar isso no calendário, outro dia eu executo, tipo assim, eu trago a ideia um pouco mais à frente, no sentido de o que eu preciso para, ou seja, um roteiro, enfim. E aí, um outro dia eu vou lá e gravo, e aí no outro momento eu edito, e no outro momento eu agendo. Se você separar assim, fica, nossa, viu muita coisa, 6 momentos, mas pensa que aqui, em 6 momentos, você pode produzir conteúdo para o mês inteiro, sabe? Eu acho que a gente trabalhar quase que num modelo meio fordista, tipo assim, por parte, funciona muito melhor do que você ficar sempre quebrando o processo criativo. Então, ideias, planejou, ele está ali montando a execução, gravou, editou, agendou. Então, é muito assim, e isso vai se repetindo todo mês. É assim que eu produzo conteúdo para mais de 20 perfis. Tipo, obviamente eu tenho equipe, né, gente? Eu não faço sozinha, pelo amor de Deus. Mas, assim, é assim que a gente tem aqui um flow, né, na agência, que a gente consegue padronizar tudo. Então, tem sempre ali definido, tipo, todo dia 10 e dia 14 aqui na agência, todos os clientes estão recebendo um calendário novo. E aí a gente vai separando tudo por blocos, entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue otimizar e não ficar dependendo da inspiração, do momento, o que vai ser. A gente consegue planejar com antecedência e isso é estratégia. Beleza? Boa. Então, basicamente, por aí, essa transformação, isso tudo vai transformar, então, o seu brand em comunicação prática, tá? E aí, é basicamente por aí, gente. Estamos finalizando aqui. Então, assim, não é sobre ter 1000 ideias, é sobre ter clareza de marca, consistência e coragem de aparecer. Então, é mais ou menos o que eu quero passar para vocês hoje. E tem aquela frasinha que falam o melhor dia para começar é hoje. Na verdade, a frase original é o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então, é basicamente por aí, para incentivar vocês a começarem, não deixarem isso de lado, essa parte de produção de conteúdo. Coloquei aqui o meu arroba do meu Instagram, se vocês quiserem me acompanhar por lá também. Eu estou sempre compartilhando sobre produção de conteúdo, como realmente produzir conteúdo na prática, sem muitos mimimi, sem muitas firulas, mas realmente como a gente consegue adaptar isso dentro da nossa rotina, que a gente, como donos de loja, empresário, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E o conteúdo, ele é o meio de comunicar, a gente não pode esquecer dele jamais. Mas é Boa. isso, agora eu vou para perguntas, né? A gente vai agora deixar aqui Galera, mais se aberto. alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode falar. Sigam a Deixa eu, Juliana ali no Instagram também, ó. O arroba vou dela deixar tá aqui. ali. Cadê vocês? Deixa eu parar a apresentação. Amanhã, obrigada, Giovana, obrigada, gente, que vocês gostaram da aula. Fico feliz. Não foi muito prolixa, não. Consegui Não, tirar a dúvida de deu vocês. tempo bom. Geralmente as nossas aulas é por volta desse tempo mesmo. Tá bom. Mas, Aqui galera, eu conto denso. Vou botar aqui no.
A aula vai ficar salva também, tá na área de membros. E pessoal, já que não tem mais nenhuma dúvida, vamos finalizar então. Não esqueçam que o link do Spot Click está aqui no chat. Tem um benefício para vocês lá, 10% de desconto. Sigam a Juliana aí e amanhã já estou subindo a aula na plataforma lá, tá? Pessoal, brigadão aí, viu, por acompanhar. Tamo Gente, foi um junto. prazer. Foi um prazer, gente. Eu não sou Marcelo Bandeira, tá? Sou Juliana Monteiro, que sem querer entrei com agora que eu tô vendo que vem agora. É o meu sócio. Mas é isso, gente. Vai ser um prazer ver vocês por lá também. Só chamar. Vai ser um prazer a gente continuar conectados. E muito obrigada, Bruno, pelo convite, tá? João, obrigada aí também por ter apresentado Valeu, Juliana. Válida. Excelente aula. Valeu, Obrigada, João, gente. Juliana, valeu, galera. Abraço a todo Valeu, mundo. galera. Beijo, Valeu. boa noite.